Uma história. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. O livro de Crônicas é o 13º livro da Bíblia. E o capítulo 13 é um dos clássicos da literatura que escreve os cronistas. E aqui Deus me deu uma palavra para falar nesta noite. Minha casa, minha bênção. Alguém pode repetir com voz de autoridade? Diga: minha casa. Essa palavra é para os fortes. Repita: minha casa, minha bênção. 1 Crônicas, capítulo 13, e no versículo 13 e 14. Pelo que Davi trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Vou repetir: pelo que Davi não trouxe, escute-me, pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. O final todo mundo conhece. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses, e sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Vou repetir: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Feche a sua Bíblia, olhe para cá, me empreste a tua atenção por alguns minutos. Prometo não ser extenso. Nós temos uma agenda. Amanhã cedo convidei alguns amigos, pastores e líderes daqui da região para que pudessem estar conosco. Talvez alguns cheguem, mas enquanto isto eu quero te trazer: se prepare, porque a sua casa vai se tornar um ambiente da presença de Deus. Pastor, nós já temos, mas hoje vai ter uma renovação da presença de Deus para a sua vida. O texto que ora ali, ele vai protagonizar uma das maiores histórias que nós chamamos da presença de Deus. Nós tivemos numa festa de Sukkot, ou de tabernáculos, onde nós entendemos bem uma arca que estava num lugar, uma tenda que recebia a arca de Deus. E esta arca de Deus que nós vamos falar era uma arca que se movia, como a presença de Deus está se movendo aqui neste ambiente. Meu Deus, eu estou esperando alguém entender isso aqui. O anelo de Davi para trazer a arca da aliança para Jerusalém, o versículo 5. Antes de eu completar esta frase, o anelo, o desejo de Davi para trazer a arca, pastor Alexandre, era uma das prioridades para retornar a presença e a bênção de Deus. Kavod Elohim, a presença da glória de Deus era necessária. Mas eu quero te dizer, antes de entrar no menu desta mensagem, primeiro eu gostaria de falar sobre a arca, o propósito da arca. O capítulo 4 de 1 Samuel, o capítulo 4 de 1 Samuel vai dizer que a arca de Deus não era só um artefato. A arca de Deus representava a presença, a glória de Deus. E aonde a arca ia, a presença de Deus era manifesta. Não tinha uma guerra que Israel perdia, porque o Deus de Israel lutava por eles, porque a presença de Deus estava com eles. Mas o capítulo 4 vai narrar uma história agora. Nos dias do sacerdote Eli, no dia dos filhos de Eli, Ofni e Ofnéias. Escute que essa introdução é muito importante. Nos dias do sacerdote Eli, o templo de Siló estava em um tempo
de crise espiritual. E então a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles vão para a batalha. E eles vão levar a arca de Deus com eles. E narra a história bíblica que Israel, que nunca havia perdido uma batalha, eles começam a afunilar a luta. Morre Ofni e Finéias. Israel perde a batalha. E alguém, um mensageiro, vem para Eli e diz: Eli, eu tenho duas notícias. Primeiro, os seus filhos Ofni e Finéias morreram. Aqueles que transportavam a arca, aqueles carregadores da arca, morreram. Eli, tem outra coisa. A glória de Deus foi levada. E Icabode, a glória de Deus foi levada. Pastor Alexandre, pastor Iraci, aqui Deus me deu uma palavra. Abre o teu entendimento para entender o que eu vou falar sobre os carregadores da arca. Eu tenho falado sobre o culto sem a presença de Deus. Me perdoe se aqui estiver gravando, mas eu vou ter que falar porque eu tenho visto isso nos nossos dias. A Levita ministrando aqui, ela falou sobre esfriamento espiritual. Mas é muito mais do que isso. O culto sem a presença. Não adianta adoração sem a presença. Não adianta louvor sem a presença. O culto sem a presença. Deus me convocou esta noite para trazer uma palavra que a presença de Deus estará contigo. Deus está pedindo o culto com a presença dEle. Meu Deus do céu, a palavra é muito forte o que eu vou falar aqui. Icabode, foi-se a glória de Deus. Aqui Deus me revelava sobre a adoração sem a presença. A presença de Deus não estava com aqueles sacerdotes. E perceba que eu estou falando da importância da glória de Deus. Percebo que alguém melhorou o humor. Percebo que durante esta campanha de sexta-feira, nestes últimos dias de sexta-feira, pessoas tiveram uma trajetória mudada, porque a presença de Deus foi invocada e você recebeu a presença de Deus. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu estou aqui desejoso por esta presença que está em nosso meio. Olha a importância da glória de Deus, da presença de Deus. Um certo homem chamado Moshe, chamado Moisés, um dos maiores líderes de Israel. Diz a Bíblia que Deus falava com ele face a face. Uns ouviam trovões, mas a esse Moisés, Deus lhe falava face a face. Mas teve um dia que o povo estava tão rebelde, que Moisés então, ele vai suplicar a presença de Deus. Escute-me como é importante a presença de Deus. A Bíblia vai dizer, pastor Iraci, que esse mesmo Moisés, ele recebe uma nota espiritual do céu. Moisés, vai com este povo, basta, não quero ir com eles, mas eu vou mandar um anjo ir adiante. O livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 5, Moisés vai falar com autoridade para o Eterno. Senhor, eu quero te dizer algo. Eu tenho Obabe. Obabe era cunhado de Moisés, filho de Bituel. Obabe era um dos grandes líderes que acompanhava Moisés na trajetória do deserto. Um tipo de coiote, um líder, um homem que conduziu o povo pelo deserto. A Bíblia vai dizer que Moisés já estava dizendo: eu não quero Obabe, eu não quero anjo. Senhor, se a tua, para você dar glória, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. A presença, se eu fosse você eu adorava, porque a presença lá para Candarabachá está conosco. É importante a presença de Deus. Irmãos, eu tenho dado assistência para algumas empresas, empresários. Eu e a pastora tiramos terça-feira para visitar pessoas que têm vivido um tempo de queda livre, pessoas que tinham grandes negócios e estão caindo. Escute o que o profeta vai liberar nesta manhã.
nesta noite. Existem muitas pessoas, pastor Iraci, que estão chegando no topo. Tem muitas pessoas que estão indo para um determinado lugar de conquista, mas pasme com isto, mas Deus não está com eles. Logo, se Deus não está na frente, logo se eles alcançaram um alvo e não foi Deus que levou, não foi a presença de Deus, logo eu quero te dizer que essas pessoas não vão resistir os dias difíceis e vão cair. Não vão resistir. Sabe por quê? Porque não é Deus que está levando essas pessoas. Muitos empresários, muitas pessoas ricas percebem que as coisas precisam melhorar e eles vão consultar os tarô, búzio, as feitiçarias, vão consultar os astros, vão consultar a macumba para pedir uma orientação. O diabo até leva para um topo, mas não é Deus que está levando. E de repente agora o próprio diabo vai deixar essas pessoas caírem, porque o diabo é mentiroso. Mas se você quer ter uma vida de sucesso na tua vida financeira, na tua vida profissional e família, eu quero dizer, faça como Obed-edom. A presença de Deus está vindo sobre a sua casa. A presença, a importância da presença de Deus. O anelo de Davi começa a pregar depois dessa introdução. Eu quero trazer o primeiro tópico. Eu quero falar sobre o anelo de Davi para trazer a arca de Deus para Jerusalém. O capítulo 13 eu fiquei a tarde toda, irmãos. Por isso preze por uma palavra de revelação. Volte para a palavra do Senhor. Eu fiquei a tarde toda, pastores, dizendo: Deus me deu uma palavra. Senhor, eu poderia pregar muitas mensagens de avivamento, mas o Eterno me deu uma palavra tão simples, mas para que você saiba que Deus vai me usar esta noite. A tarde toda Deus estava me dizendo: a minha presença já está naquele lugar. Eu vou repetir: Deus me falou a tarde toda, a minha presença já está nesse lugar. Se alguém pode aplaudir. Olha que lindo, você que gosta da revelação da palavra, anote isso aí. Se você tem uma RAM, não é aquele anfíbio, é registro automático de memória, registra isso aí. O anelo de Davi para trazer a arca para Jerusalém. Só que aconteceu uma tragédia na trajetória da arca. Na hora de transportar a arca, escute-me, porque eu quero me referir a uma geração que nós somos a geração sacerdotal. Nós somos os carregadores da arca. Nós somos os condutores da glória de Deus. Alguém já olhou para você nesta manhã ou no dia de hoje e diz: eu vejo a glória de Deus na sua vida? Porque você é um transportador, você é um carregador da arca. Só que aqui Deus me disse algo profundo. A tragédia no transporte da arca, o tropeço dos bois e a morte de Uzá. Diz a Bíblia no capítulo 13, o versículo 5 a seguir. O Davi agora estava otimista. Davi estava animado, o povo celebrava, porque afinal de contas a glória de Deus estava sendo conduzida, mas de forma errada. Por que, pregador? Porque a Bíblia diz que eles agora colocaram a arca de Deus, que representava a presença. Havia uma lei sacerdotal de Moshe, havia uma lei sacerdotal, e no meio dos príncipes e dos líderes e dos levitas, que a arca de Deus, ela teria que ser transportada nos ombros do sacerdote. Sabe por quê? Porque quando eu falo de Kavod Elohim, eu estou falando do peso da glória de Deus. O peso da glória de Deus. Poderia citar aqui, como nos dias de Daniel, uma glória veio, Daniel não suportou, caiu de joelhos, como se estivesse morto. E outros homens que eram cheios da glória de Deus, porque transportavam a glória de Deus. Só que agora a Bíblia vai dizer que depois de muito tempo,
a arca de Deus fora de Jerusalém. Aí a Bíblia vai dizer que Davi manda trazer a arca para a cidade. Só que Deus vai mudar a rota, porque quando Davi veio mandando e bailando e salteando, diz a Bíblia que a arca de Deus que estava sendo conduzida pelo carro de boi, diz a Bíblia que o boi tropeçou, e quando os bois tropeçaram, um homem chamado Uzá, até de boa índole, de boa reputação, Uzá, até que com boa intenção, ele vai segurar a arca, para que a arca não caísse, e a Bíblia vai dizer que Deus fulminou Uzá naquele dia. Alguém pode achar, mas que Deus é este que mata? Eu quero te dizer algo da parte de Deus para os levitas, para os carregadores da arca, para você crente, que alguém olha para você e precisa ver a glória de Deus na tua vida. Ei, Deus me disse que Ele não chamou os bois para transportar a glória dEle. Não transfira para os bois aquilo que Deus está atribuindo para você. Oh meu Deus do céu, só quem está entendendo, tem um júbilo de glória aí. Ah, o pastor Alexandre chegou. Ai, irmão, vou ter que melhorar a mensagem aqui. Chegou o sacerdote. E eu não estava conhecendo ele, está mais novo, né? Eu vou falar daqui a pouco dos 3 elementos da arca. Engraçado que o maná bichava de um dia para o outro. Mas de dentro da arca, irmão, ele não estragava. Sabe por quê? Porque quando você tem a presença de Deus, a presença conserva. Eu vou falar disso aí, como Deus vai conservar o seu casamento. Mas o homem está muito bonito, olha lá. Alguém aplauda o Senhor pela vida do reverendo, irmão? Oh meu Deus. Irmãos, eu já preguei aqui muitas das vezes, mas nunca tive o privilégio de ter este homem no auditório. Eu vou ter que mudar minha retórica aqui. O texto vai dizer que Uzá morre fulminado. E aqui Deus deixou para nós uma coisa importante. Olha para o teu irmão e diga: não transfira para os bois aquilo que Deus mandou você transportar. Oh meu Deus do céu, a arca representa a glória, a presença, Kavod Elohim, a presença do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que o boi tropeçou. Sabe por que Deus está me dizendo que Deus não chamou bois para transportar a glória dele? Porque boi pode tropeçar, mas ele chamou alguém que coloque sobre os seus ombros para perceber o peso da glória de Deus. Tem dias que eu estou dentro de um culto e eu percebo um peso, mas não um peso que eu não possa suportar, mas um peso da glória de Deus, por causa da presença dEle. Parece que eu vejo, pastor, assim, há uma nuvem de glória aqui fazendo assim, trazendo para baixo, nos apertando. E eu perguntei: Espírito Santo, o que é isto? E ele está me dizendo: é o peso da minha glória. Quem pode receber esta palavra, por gentileza, se expresse e dê um júbilo de glória aí no seu lugar. A presença. O anelo de Davi era trazer a arca. Mas já está dado o recado. O peso da glória. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, 9. Você e eu, nós fomos chamados para ser sacerdote. Sacerdócio real. Ministros de Deus. E é por isso que é muito importante quando alguém me chama para pregar aqui, ou eu estou assumindo a tribuna da minha igreja, a primeira coisa que eu falo, e eu disse na minha casa, junto da minha esposa orando: Deus, eu estou indo pregar na Getsemane, uma igreja de muito conceito. Sobretudo, Senhor, eu quero que a tua presença vá conosco. E se eu trouxer uma palavra de honra, não sou eu especificamente, é porque a glória de Deus está comigo. Eu não quero ser muito longo no texto, mas eu quero dizer que o texto que ora ali, meus irmãos, o texto vai narrar uma dramática história de algo poderoso.
A arca de Deus, agora, Davi teve que esperar. Deus mudou a rota, escute-me. Deus mudou a rota. O GPS recalculou a rota. Olha para mim, recalculando a rota. Diga comigo, recalculando a rota. Por que estou dizendo isto? Porque a arca, Davi programou o seu GPS dizendo Jerusalém, destino. Mas diz a Bíblia que Deus mudou a rota e começou a dizer no coração de Davi: leve a arca para a casa de Obed-Edom. Eu poderia estender essa mensagem e falar a genealogia de Obed-Edom. Obed-Edom, extraído na etimologia do hebraico, servo vermelho. Se olharmos a genealogia, nós vamos olhar Esaú, a qual vendeu a sua primogenitude. O pai disse: não tem bênção para você. Mas no decorrer da história, este ciclo foi quebrado, porque a bênção de Deus entra na casa de Obed-Edom. Aquele que tinha uma genealogia onde alguém, por uma dispersão, negociou a sua bênção, vendeu a primogenitura. Mas no decorrer dos anos, diz a Bíblia que alguém agora se prepara para receber uma bênção. O texto que ora ali vai narrar a história. A arca de Deus estava sendo trazida. E quando a arca de Deus, eu prometo que já vou terminar. Quando a arca de Deus, reverendo, estava vindo, eu quero ilustrar isto da melhor forma visível aqui no mundo físico para você. Quando a arca de Deus estava vindo, os sacerdotes anunciavam na frente um alarido de glória, o cântico do povo. Os sacerdotes começavam a adorar ao Senhor, porque a glória de Deus estava vindo. E quando a arca de Deus entrou na região da casa de Obed-Edom, o geteu, eles começaram a ouvir o barulho. E aqui eu quero distinguir entre dois grupos de pessoas que estavam na casa de Obed-Edom. Os remanescentes são aqueles antigos que já tinham experimentado a glória, que já conheciam este mover. Mas os novatos, eles ainda não tinham experimentado, não conhecia. E quando o alarido de glória entrou no território próximo à casa de Obed-Edom, Obed-Edom e os outros remanescentes, os antigos, estavam dizendo: ela está vindo, ela está vindo. Os novatos não conheciam, não tinham experiência, não tinham intimidade, e perguntaram para Obed-Edom: quem é que está vindo? Quem é que está vindo? E Obed-Edom começa a dizer: ele está vindo, ela está vindo, a glória está vindo, a presença de Deus está vindo. Os remanescentes, os antigos estavam dizendo: ah, sim, há muito tempo que nós não experimentamos isso, mas ela está vindo, ela está vindo. Os novatos disseram: eu não conheço, como que será isto? Olha, você ainda não conhece remanescente, você não conhece novato, mas se você nunca sentiu, se prepare, porque a glória de Deus vai mudar a sua casa, vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Quem pode, desde os remanescentes até os novatos, adore ao Senhor nesta noite. Aleluia! Ela está vindo, a glória de Deus está vindo sobre este lugar. Os remanescentes, pastor, assim, aqueles que já tinham intimidade, começaram a dizer: gente, o livro de 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 7, no versículo 2, ele fala que a arca de Deus ficou em Queriate Jearim por 20 anos. Só que os historiadores dizem que foram 70 anos. Imagine um povo sem culto, um povo fazendo um culto sem a presença de Deus. E aqueles homens remanescentes, os antigos, estavam dizendo: a gente até canta, a gente até ora, a gente até vai no monte de Sião, mas a presença, oh meu Deus do céu. E aí quando a arca vem chegando, eles começam a dizer: gente, aquilo que esperávamos por muitos anos está voltando, aquilo que nós desejávamos está voltando.
voltando, a presença de Deus está chegando. Bendito seja Deus. Quem tem intimidade estava entendendo o que a glória de Deus representava, mas quem não tinha intimidade estava dizendo: eu vou esperar, eu quero ver para crer. E é por isso que você é novato, novo convertido, ainda não sentiu nada. Deus está me dizendo que Ele vai pegar você aqui esta noite. Olha para o teu irmão, balança ele, diga: a glória de Deus está aqui. E ela vai entrar na tua vida, vai entrar na tua casa. Oh meu Deus, queria terminar. O poder espiritual da arca. Eu tenho uma arca bem grande, o pastor Iraci conhece. Nós temos uma arca bem grande. Algumas pessoas, irmãos, ficam assim: é porque Jeremias disse, e não sei o que, é porque como é que é o nome do homem lá, um judeu, falou. Bravo Joséfo, que não pode. Irmão, deixa eu me dizer, para de ficar pegando versículos isolados. Porque a Bíblia diz que a arca de Deus não pode ser mais colocada. Quem falou isto? A arca representa a presença de Deus. Por que eu uso a arca na minha igreja? Isso aqui foi uma resposta para alguém que fica falando: pastor, assim, a arca não existe mais, mas a glória de Deus existe. E Ele é a alfa e o ômega, Ele é o começo e o fim, Ele não termina. Pastor, então me explica por que você usa a arca na sua igreja. Entenda aqui, um ato profético. Um ato profético. Eu não me ajoelho diante de arca, eu não adoro a arca, eu adoro a presença de Deus. Mas existem alguns conceitos, alguns princípios que eu preciso rever aqui nesta noite. 3 elementos principais estavam dentro da arca. 3 elementos que estavam na arca. 3 elementos sagrados que continham dentro da arca. O primeiro, por isso que eu quero que você me entenda sobre a tipologia bíblica sobre a arca. A arca que prosperou a casa de Obed-edom. Ela tinha 3 coisas pelo que Obed-edom desejava estar na casa dele. Primeiro, ele tinha os anjos que estavam de frente para o outro, mas essa aí não é a primeira coisa que está dentro da arca. A primeira coisa é que 3 coisas estavam dentro da arca. Hebreus capítulo 9, no versículo 4, vai dizer que esses 3 elementos: o maná, que era a porção diária. Segunda coisa, estava a vara de Arão que floresceu no deserto. Terceira coisa, estava a tábua da lei, que representava o oráculo sagrado de Deus. Mas eu queria aqui rapidamente falar do primeiro elemento que continha a arca. E é a primeira coisa que Deus vai trazer sobre a tua vida, porque a glória de Deus vai entrar na sua casa. Estudando um pouco sobre o tabernáculo, sobre o Sukkot, eu entendi que a arca era algo que era colocado dentro de uma tenda de Moisés, dentro do lugar chamado Santo dos Santos. E diz a Bíblia que quando a arca era levada, algo era representado. A primeira coisa, quando Obed-edom recebe a arca, a primeira coisa que ele observa que está dentro da arca é o maná. O que é o maná? O maná era o pão que desceu do céu. O maná era a porção diária. Sabe o que Deus está me dizendo? Se você entender isto, que a arca de Deus, que a presença de Deus está na tua casa, você receberá a porção diária. No deserto não vai faltar suprimento. Quero profetizar para alguém que entrou aqui, está precisando da presença da arca. Deus está me dizendo que não vai faltar suprimento, não vai faltar alimento, ou alimento diário, ou seja, todos os dias haverá alimento na tua casa. Haverá prosperidade sobre a sua casa. Quem acredita nisso, levante a tua voz e clame ao Senhor. Aleluia. Repita comigo: a primeira coisa que estava dentro da arca:
O primeiro elemento sagrado era o maná, o pão que desceu do céu. A segunda coisa que estava dentro da arca, diga comigo, a segunda coisa que estava dentro da arca, diga, a vara de Arão que floresceu. Estudando sobre isto, a vara de amendoeira. A Bíblia vai dizer que então se levantaram contra Moisés, acusando Moisés de nepotismo. Moisés, você está pondo esse Arão aí? É porque, panelinha, né, Moisés? Parente. Moisés falou, vou fazer uma prova com Deus. Eu quero que esses 12 sacerdotes se apresentem. Os 12 príncipes, cada um com a sua vara que representava a autoridade. Quando Moisés disse, eu quero que coloque na tenda da revelação as 12 varas. No dia seguinte, repita comigo, no dia seguinte. Irmão, isso é muito forte. A vara que florescer, este terá a resposta do seu chamado ministerial. Sabe, a Bíblia vai dizer que aqueles homens concorrendo com o ministério de Arão, eu quero ser o segundo, eu quero ser o segundo. Moisés, quando você se ausentar, eu quero liderar. Só que Deus falou, o chamado é de Arão. Mas para provar para esse povo, Moisés, que eu estou no chamado de Arão, fale para eles colocarem as 12 varas, porque a vara que florescer no outro dia, este terá o sinal no teu chamado. Irmão, olha para cá, eu não sou da roça, mas eu vou te dizer, por uma vara florescer de um dia para o outro, dar fruto de um dia para o outro, é um milagre de Deus. A segunda coisa que eu quero te falar, que Deus te chamou para um propósito. E se tem alguém questionando o teu chamado, Deus está me dizendo, diga para ele que o chamado dele vai florescer. Oh meu Deus do céu, quem pode aplaudir o Senhor? Deus te chamou para um tempo de dar frutos, de florescer o teu chamado. Teu ministério vai florescer, vai dar fruto, está confirmado. Arão é o sacerdote. Para quem possa interessar, eu tenho uma palavra ao teu respeito. Este homem e esta mulher que entrou aqui, está confirmado o teu chamado. Sabe por quê? Porque está dentro da presença de Deus. Eu vou repetir o que eu falei do maná. A porção diária. Diga maná, porção diária. Olha para o teu irmão e diga, não se preocupe. No tempo de deserto, Deus vai prover a porção de todos os dias. Só que aqui eu quero falar algo que eu falei para o reverendo. Sabe o que me chamou a atenção, pastor? Assim, sabe o que Deus me coloca nas asas do Espírito para entrar nessas dimensões? Eu fiquei pensando no livro de Números e no livro de Êxodo. O maná caía todos os dias e a ordem era, quando você escolher o maná, não guarde para outro dia, porque vai dar bicho, vai apodrecer. Ok. Tinha alguns teimosos que pegavam este maná, pô, vai que Deus não mande amanhã. E aí no outro dia corria para fazer o bolo, para fazer o pão, estava bichado. Mas eu quero te dizer que o Deus que te chamou, o Deus que está provendo, é um Deus que vai te dar a porção diária. Mas a observação minha é esta: o maná que caía lá fora, ele bichava todos os dias, se alguém guardasse de um dia para o outro. Mas o maná que estava dentro da arca, ficou 40 anos, nunca deu bicho. Sabe por quê? Porque a presença de Deus conserva, preserva. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Olha aqui, a presença de Deus vai conservar o seu casamento. Por que muitos casamentos de crentes estão acabando? Porque não oram juntos,
porque não invoca a presença de Deus. Eu falo para a glória do Senhor. Eu e minha esposa, irmão, nós oramos todos os dias para a glória de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: quando você tem a presença de Deus na tua vida, a tua vida profissional conserva, não dá bicho. Por isso que você precisa entender que a presença de Deus é importante e está na tua vida. Se alguém pode, se expresse. Conclusão, vou encerrar aqui. Minha casa, minha bênção. O tema da minha mensagem. Pode repetir: minha casa, minha bênção. Não, irmão, parece que você falou só a sua casa, hein, irmão? Diga: minha casa é uma bênção. Pronto. Aplauda o Senhor. A arca de Deus vem chegando. Irmão, vamos colocar a arca dentro da casa de Obed-edom e vamos falar da riqueza, da prosperidade, da mudança de nível que Deus fez. A arca de Deus chegou na casa do crente aqui nessa noite. Quando a arca de Deus chegou, o radar de Deus estava apontando para a casa de Obed-edom. O GPS espiritual de Deus estava recalculando a rota. Você já viu Deus recalcular a rota? Esses dias eu e a pastora estava indo pregar em Santa Luzia. Entramos num beco sem saída. Falei: meu Deus, esse GPS me trouxe para o lugar errado. E Deus falou: recalcule a rota. Ó, sabe o que Deus está me dizendo? Que o Espírito Santo está recalculando a rota. A cidade de Davi, de Jerusalém, vai esperar mais um pouquinho, porque recalculando a rota de Deus será a tua casa. Quem pode, se expresse. Deus vai estabelecer o princípio. Escute-me aqui. Que tempo foi este? 3 meses. Encerra aqui, irmão. 3 meses. Diz a Bíblia que foi o suficiente, pastor, assim, para Deus mudar a história de Obed-edom. Para Deus mudar a história financeira de Obed-edom. Para Deus mudar a casa de Obed-edom. O seu nível de relacionamento com Deus mudou. Sabe por quê? Porque ele acordava de manhã, o que ele via? A presença de Deus. Irmão, o que eu vou falar aqui é muito forte. Acordando pela manhã, amanhã cedo, você vai falar: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus. Bom dia, Trindade. Bom dia, Jesus. É confirmando que a presença dele está lá. Sabe por que eu não falo com o prefeito da minha cidade, na minha casa? Porque ele não está lá. Sabe por que eu não falo com o cara que mora em Brasília? Sabe por que eu não falo com ele? Porque ele não está na minha casa. Mas eu tenho o privilégio de levantar pela manhã e dizer: bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Jesus, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Que é uma